Uma boa tarde para vocês, que tenham uma tarde maravilhosa, uma tarde de bênção. Aqui missionária Rose, trazendo uma palavra da tua vida em Provérbios, vamos lá? Em Provérbios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1, para a gente entender melhor. Aqui fala do valor da sabedoria. Precisamos muito, né? Para todas as situações. Filho meu, versículo 1. Se aceitar as minhas palavras e teres contigo os meus mandamentos. 2. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento. Aí versículo 3 fala assim: se clamares por conhecimento, por inteligência, alcançará a tua voz. Forte, né? Você vê, Deus está pedindo para a gente, clamar, pedir conhecento da palavra e inteligência. Você com isso aqui para alcançar o quê? A favor de Deus. Depois você pode ler todo Provérbio capítulo 2. Tenho certeza que vai falar fortemente ao teu coração. Temos que ter esse temor. Temos que estar pedindo a Deus sabedoria, equilíbrio. Nada mais, nada menos. Por isso que nós temos bebido da água. Já prepara a sua água aí que a gente vamos beber junto. Então, essa palavra não é só para as mulheres, tá? É para todos. Nós temos orado, temos clamado, temos feito propósito, e também pelos patrocinadores da obra do Senhor. Amém? Para vocês que é dizimista da casa do Senhor, mesmo aqui ou aí onde você é, estamos orando. E sem muitas delongas, vamos orar, porque Ele tem algo ainda para falar mais para a gente. Já preparou a sua água? A minha está aqui. Amém? Louvado seja Deus. Eu só digo algo para vocês. Na hora da oração, creia, confia. A sua confiança tem que estar no Senhor. A sua entrega, a sua crença. Não pode ter um mínimo de dúvida. Porque o Senhor Jesus, Ele quer a gente na confiança, na fé, na perseverança. Aceite esse conselho de Deus. E para quem é sábio, Ele quer salvar. Salvar quem? Ganhar almas para Jesus. Quem é sábio, ganha almas. Vai avante, se levanta, faz o ID, com toda a sua entrega, com toda a sua fé e também com equilíbrio. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, neste momento apresentamos a Ti a nossa vida. Primeiramente peço a Tua compaixão e perdão. Eu estou aqui, meu Senhor, unindo a minha fé com essa pessoa que está me ouvindo. Seja ela ou ele um patrocinador, seja um seguidor, seja, meu Senhor, quem for. O Senhor sabe, meu Pai, a luta, o Senhor sabe a guerra, as batalhas. O Senhor sabe, meu Pai, cada um como tem vivido. O Senhor sabe a entrega, o Senhor sabe quem tem sido fiel. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. E nesse momento eu peço a Ti, meu Deus, quando o Senhor consagrar esta água pelo Teu poder, através da nossa fé, porque assim eu creio, que esta água já está começando a ser consagrada, abençoada, na proporção quando nós bebermos, meu Pai, desta água,
Venha nos encher de conhecimento, sabedoria, entendimento, equilíbrio emocional, a cura para a alma, cura para o físico. Meu Deus, que essa pessoa venha receber, meu Pai, uma direção do Senhor, do alto, do céu. Capacita ela, capacita ele, que ele se levante, que ele venha, meu Senhor Jesus, te buscar enquanto se pode, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, consagra esta água, Senhor, através do teu poder, através da tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois assim eu creio, meu Senhor. E assim, meu Pai, ela e ele que está participando desta água também está crendo, senão não teria pegado a água, Senhor. Haja luz nos pensamentos, haja vida, haja paz, haja, meu Pai, discernimento, haja equilíbrio. Capacita cada um deles, meu Senhor. Não deixe nenhum deles desanimarem, mas que eles venham viver uma fé pura, uma fé genuína, uma fé que te agrada, uma fé de fidelidade, uma fé generosa, bondosa, com teu amor. Ah, soberano Deus de eterno Pai, que o Senhor venha capacitar cada um deles, revestir cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos beber? Vou dizer algo para vocês que tem visto, tem ouvido os nossos vídeos, tem nos acompanhado. São mais de 1000 vídeos. Tem uns que tem o início da nossa história, tem uns que é de pessoas que nos apoiou, tem uns que não está mais nos apoiando, tem uns que não está mais na igreja com a gente, mas está em outra. O importante é continuar na fé. O ID sendo pregado. Eu vou falar uma coisa para vocês que nos acompanham. E você que é um pregador, um pastor, uma missionária, a preocupação de um servo, de uma serva de Deus, tem que ser essa. Tenho eu agradado a Deus? Tenho eu realmente feito o que Ele tem pedido? Tenho eu obedecido? Tenho eu feito a minha parte? Se está fazendo, você tem paz. Se você está falando o que Ele realmente quer, você não está fazendo a sua própria vontade, o seu próprio querer, o seu próprio ego, o seu próprio status. Você não tem preocupação. Porque quando você está na direção de Deus, você tem paz, a harmonia, a concordância. O Espírito Santo te enche de força, de ânimo. Ele te levanta. Mesmo quando você pensa que não vai e não está conseguindo. Então ele realmente, quando o alvo é Cristo, é salvação, as coisas andam. Pode ser estar andando lentamente, porque o que cresce rápido é monstro. As coisas de Deus é com ordem e decência, sabedoria, é com paz. Então, você que está passando por alguma situação que você às vezes está se cobrando, vai direto a Deus. Ele está falando contigo já através desse vídeo, não foi em vão. Tudo não é sorte, é Deus, é um propósito de Deus para dizer para ti: entre em secreto com Deus, entre em propósito espiritual e não entre em desespero. O porquê não está dando certo, o porquê isso, o porquê aquilo. O que você tem que fazer aí é confiar. A nossa confiança está no Todo-Poderoso. Nós temos acreditado no que os nossos olhos não vê. Se nós viver pelo que enxerga com esses olhos aqui,
nós não estamos vivendo pela fé. Viver pela fé é estar lá em Hebreus 11, né? É você crer no que os seus olhos não estão te mostrando. A fé é dessa maneira. Porque é coisas que nós não esperamos, mas tem convicção que vai acontecer. Vai ser um fato. Então, você, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo, há momento que nós temos que se relacionar mais com Cristo e deixar Ele agir. Porque se deixar dúvida, medo, ansiedade, se você passar à frente de Deus, você vai se perder no meio do caminho. Não se toma decisões sem perguntar. Davi, quando ia para qualquer batalha, ele primeiro, qualquer guerra, ele falava primeiro. Veja só, o dia que ele parou, o que aconteceu? Ele pecou. Então, nós não podemos parar. A nossa parte de servo, de serva, é fazer a nossa parte. E a de Deus cabe Ele. Tá dando certo? Amém. Deu errado? Continue fazendo. Vai tentando. E vai tentando. Uma hora ou outra vai acertar. O que não podemos é ficar cochoando em dois pensamentos. E às vezes tentando fazer da maneira nossa e termina o processo sendo mais longo. Porque da tua maneira você não vai agradar a Deus. Da sua maneira é emoção, a sua maneira é carne. Agora da maneira de Deus é espiritual. Da maneira de Deus dá certo. Então, aqui nesse Provérbios capítulo 2, é tudo que você precisa pedir a Deus. E Ele vai te conservar, Ele vai te dar paz. Não pode perder o temor, não pode perder essa essência. Porque quem tem raiz entende isso. Quando fala raiz, não é raiz de placa de igreja, não. É essência com Deus, é vida com Deus, é se consagrando, se santificando. Então, se você está fazendo isso, não se preocupa. A resposta vai chegar. Vai vir. Amém? Então, eu vou deixar um versículo aqui também. Do versículo 21 e o 22. Aí mesmo no Provérbios que eu acabei de ler, no Provérbio 2, eu vou ler o 21 e o 22, amém? Para você que é patrocinador. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecem nela. 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão delas eliminados. Quer dizer, se você está sendo reto, justo, íntegro, na causa de Deus, fique na fé que Deus vai honrar. Tem coisas boas chegando para ti. Confia nas orações, confia no propósito, no que Deus falou contigo. Não foi Deus que falou contigo para ser um patrocinador? Não foi Ele? Porque não tem como. Deus fala algo e depois a pessoa fica... eu pensando melhor, eu acho, não. Se foi Deus que falou, é igual uma pessoa orou, Deus deu uma direção para ela estar ali na igreja. Deus falou comigo para me congregar aqui, vou dando um exemplo. Aí ela começa, muito bem, aí começa a buscar, começa ali, né, Deus usar, começa a evangelizar, começa a se dedicar. Aí do nada, vou dizer, sem explicação, agora eu vou para outro lugar. Mas não foi Deus que botou você ali? Não foi Deus que colocou você? Não, mas... menos de 2, 3 meses a pessoa mudou o pensamento assim, ó. Agora, quando é na palavra, Deus quer te usar com um propósito maior, com uma direção que Ele, da maneira que Ele quer te usar,
Porque tudo na vida é como uma escada. Primeiro degrau, segundo degrau. E ele que sabe. Você vê que Deus começou a direcionar Moisés. E depois começou o quê? O preparamento de Josué. E assim em diante na obra de Deus. Não é diferente no dia de hoje. Mas tem pessoas que estão tomando atitude por conta própria e têm sofrido. Porque Deus deu uma direção para ela para fazer algo. Aí daqui a pouco ela muda assim, menos de um mês. Agora não estou fazendo mais não. Não estou sendo mais fiel não. Não estou sendo mais dizimista, não estou sendo mais ofertante. Eu não quero mais de... eu quero ficar no meu cantinho. Aonde está isso na Bíblia? Deus jamais vai te orientar para tu parar. Deus jamais vai te orientar para você andar na correria sem saber para onde está indo, sem um propósito dele. Agora, quando você está na fé, está no jejum, está se consagrando, está indo para uma vigília, está na obediência, se Deus falar para você ir para o deserto, você vai. Porque no deserto ali, Deus vai te usar, vai te honrar. Como tem sido assim comigo e com meu esposo. Agora, quando Deus fala para vocês parar ali naquele lugar e fazer um trabalho, você tem que estar na obediência em fazê-lo. Não, Deus me tocou em mim e falou comigo para mim ser um patrocinador. Então eu vou ser um patrocinador excelente. Eu vou depositar, eu vou entrar em contato, eu vou colocar meu nome. Deus falou comigo. Não tirava a igreja, apoio soldados feridos da minha cabeça. De repente não foi apenas só para botar o nome aqui, mas para ajudar com algo. É Deus que falou contigo? Obedece, que ele já deu a condição. Mas tem pessoas que ela está oscilando nos pensamentos. Deus fala, mas ela ouve mais a voz dela, ou a voz do diabo. Aí sofre. Sofre. Porque Jesus já falou com você um tempão o que você tem que fazer. Às vezes Deus fala contigo para ajudar um servo, uma autoridade. Às vezes Deus fala ali, bate naquela porta ali, ajuda assim, faz assim. Leve isso aqui para ela, você pode. Mas você fica trancando o teu coração. Quem perde é cada pessoa que desobedece. Não é eu que perco. Não é Jesus que perde. Quem perde é a própria pessoa. E às vezes se perde mesmo no próprio caminho. Então é o momento de nós vigiar. O que você tem se dedicado? O que você tem dado na obra de Deus? Qual fruto você tem dado? Estamos falando de fruto por causa de quê? Porque eu lembrei, porque eu preguei isso para as crianças. Preguei para as crianças e vou começar a pregar. Até elas têm que dar bom fruto. E ela tem que ter o fruto do Espírito Santo. Que fruto você tem fruído dentro de você? Se é um fruto bom, amém, louvado seja Deus. Se é ruim, se é mau. Tem pessoas que ela está com tanto fruto ruim, criando dentro delas, criando sementes, raízes, por causa ela foi decepcionada, porque ela foi humilhada, porque ela foi chamada a atenção, alguém quis disciplinar. Isso é para todos, estou falando para qualquer idade. Aí ela começa a deixar sentimentos crescer dentro dela ou dentro dele. Aí fica se sentindo sozinho, solitário, solitária, vazia, porque não está o quê? Ouvindo a voz do comando que é o do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus jamais vai te trazer dúvida, jamais vai te fazer parar, jamais vai fazer você ficar atribulado, perturbado. Não, o Espírito Santo jamais vai fazer isso. Isso eu te dou certeza. Tenho convicção do que eu estou falando. Estou certa do que eu estou dizendo. Quem coloca dúvida é o próprio diabo.
Então, se você estava indo muito bem, continue seguindo. Eu estou indo na obediência, missionária. Eu estou ouvindo a voz de Deus, amém. Então vai dar fruto. Se é a voz de Deus, vai dar fruto. Vai ser bem sucedida, bem sucedido na tua vida. Porque Deus, o progresso de Deus é imensurável, é grande, é céu, é coisas extraordinárias espiritualmente. O que não pode é a sua vida retroceder. Amém? Fique nessa tarde com essa direção, nessa obediência, que Jesus é contigo. Em nome do Senhor Jesus, tem outros horários, pessoas orando pelos patrocinadores. Abaixo, se você está sendo aí cobrado de Deus, tocado por Deus, nos ajude nesta causa. Entre em contato, porque a gente vai colocar o seu nomezinho aqui, como tem alguns nomes que já colocamos também no propósito da coluna. Estamos em oração. Temos que ser uma coluna forte na casa de Deus, temos que ser uma coluna forte na nossa família. Chorar não vai resolver, ficar parado não vai resolver. Mas ir para um propósito forte, de oração, de santificação, de unir forças. Quando nós oramos por você, estamos unindo força contigo. Você não está sozinha, não está sozinho. Tá bom? Amanhã voltarei novamente com uma outra palavra, com a direção de Deus. E os outros horários, os outros servos, a equipe, o pastor Ivanildo e os demais estão orando também. E assim como Deus querer mudar, e de repente Deus pode fazer nós orarmos mais, em mais horários, não sei. O agir é de Deus, não é meu, não é do pastor. Amém? Aí de repente você vai vir com nós com mais frequências aqui, com mais orações, mais horários de orações. Fique com Jesus, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Nunca falte a presença dele no seu lar. A presença do Espírito Santo venha fazer morada aí cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus, e não deixe de buscar. Hoje é um grande dia aqui de buscar na quarta-feira a presença do Senhor, que é o Espírito Santo. Eu não sei aí aonde você congrega se tem, mas temos que buscar, senão não dá. Buscar, louvar, exaltar o nome de Jesus é prioridade. Amém? Fica com Jesus. Até a próxima.